Agora vamos virar a chave, vamos falar um pouco do jogo. Quero ouvir primeiro o teu lado. Qual era a tua expectativa antes da bola rolar? Falando até antes do primeiro jogo, antes das semifinais. Vê o meu vídeo da manhã, 3x1 Flamengo, falei. Não, mas eu tô falando antes das semifinais. Tá lá, Vasco, Flamengo, Fluminense e Volta Redonda. Qual era a sua expectativa pros jogos? O Flamengo vai amassar o Vasco, vai ser jogo duro? Qual era a tua expectativa? Eu achei que o Fluminense ia passar com mais dificuldade do Volta Redonda, mas eu acho que fizeram uma sacanagem com o Volta Redonda. Tu acha que foi esquisito ali, aquilo ali? Não, foi sacanagem com o Volta Redonda. O primeiro jogo era pra ser 3x0 Volta Redonda. E aí fizeram uma sacanagem com o Volta Redonda, que foi botar os caras pra jogar no sábado, tendo jogado na quarta. Tendo jogado na quarta. Então, o Vasco jogou na quinta e jogou com o Flamengo domingo. Não, o Vasco também vinha... O Flamengo vinha descansado e o Vasco cansado. Também não é moleza, não. E ainda o Vasco vinha de uma eliminação traumática. Os pênaltis. Pênalti, ABC. Não teve prorrogação. Mas cabeça, né? Não estava boa. Até me surpreendeu. Achei que o Vasco ia entrar já arreadão e o Flamengo ia passar o carro. Cara, então, o Flamengo começa bem no jogo, mas eu queria falar sobre o Volta Redonda. Acho que o Volta Redonda jogou já muito... Era outro Volta Redonda. Não tinha nada a ver com aquele Volta Redonda. Agora, cara, eu continuo vendo as matérias aí. Você viu essa semana a matéria da Gabriela Moreira falando negócio de casa de aposta? Eu ouvi dizer da repercussão, porra, mas cara, não li a matéria. O que falava a matéria? Não, falando que estão pegando vários esquemas, inclusive na Série A. Vários. E vai começar mas estadual ou de brasileiro? Estadual, inicialmente estadual. Vai começar a explodir aí. Eu fico impressionado, eu não consigo entender um time que mete 3x0 no Fluminense. Pra mim, aquele jogo foi 3x0. Não era pro Fluminense... Foi 2x1, né? Foi 2x1. Teve um pênalti do André que não foi dado, depois que era 3 com o gol do Nino. Irregular, então era 3x0. Né? Concorda? O lance do Nino é discutível. 3x1, vai. 3x1 ou 3x0. De qualquer forma, não dá pra entender um Volta Redonda jogar, mas tava cansado por causa da Copa do Brasil, beleza. Mas o Volta Redonda jogar da forma que jogou contra o Fluminense no meio de semana, no final de semana anterior e tomar de 7 no outro. Tem horas que eu começo a achar, cara, tem alguma coisa errada. Às vezes eu assisto aquele maluco lá, como é que é, o Ryan. O Ryan Santos? Ele fala essas paradas. Eu falo assim, cara, não é possível, eu vou começar a acreditar nesse cara. Tem umas bolas assim que eu falo, não é possível, meu irmão. Já começou a prestar atenção nos jogos, a quantidade de... Do nada, os caras fazendo um monte de escanteio, do nada, fazendo umas paradas meio loucas. O jogador tentando chutar do meio da rua, mas assim, parada que não tem nada a ver. Começa a perceber, cara. Lateral, tem umas paradas muito estranhas. A galera do chat aí tá percebendo umas paradas meio estranhas. Eu vou te falar, eu como apaixonado por futebol, eu fico preocupado com o caminho que a gente tá... O caminho que tá... É muita casa de aposta, é muito... Cara, meu irmão, nunca teve tanta. Tá uma loucura isso aí. E o Globo Esporte, né? A Gabriela Moreira trazendo a matéria e com promessa de vir mais coisa, né? Paparazzi, na Taça Guanabara o Flu meteu 2x1 de virada. Foi casa de aposta também? Irmão, olha só, eu não tô falando que tudo tem... eu não tô falando que... Eu não tô afirmando que é casa de aposta e nem que tudo é casa de aposta. O que eu tô falando é o seguinte, que elas estão crescendo perigosamente. E que eu, né, percebo alguns movimentos que me preocupam. Em até jogos do próprio Flamengo. Eu não tô falando acusando o Vasco, Fluminense, tô falando que tem jogos... e nem dizendo que foi roubado, até porque isso não é... Não até entendo... porque a gente fala tem que ter prova também. É óbvio que você tem que ter prova. O que eu tô falando é o seguinte, saiu a matéria no Globo Esporte, isso é realidade, tá lá, Gabriela Moreira. E você lê um negócio desse, que ela fala também que Série B e Série A de campeonatos estaduais, você fala, pô, meu irmão, peraí. Antes que uma hora eles vão divulgar o nome, mas pode ter jogador aí conhecido envolvido? A questão é, tá perigoso, né? E o futebol... Pô, isso não podia acontecer, cara. Futebol não é telequete, né? Pô, vamos lá. E aí a gente pode falar, porque tem exemplos europeus de clubes gigantes. A gente viu o rebaixamento da Juventus, campeã italiana, e descoberto máfia de manipulação. E agora vazou o negócio do Barcelona, tu viu? Do Barcelona com relacionamento com a arbitragem, que o cara recebia dinheiro, caramba. Também tá bem esquisito lá na Espanha. Então, assim, a gente tá vendo... Aqui a gente teve o caso do Edilson, né? É verdade, bem lembrado. 2004, né? 2005, né? 2005, que o Inter era pra ser campeão, voltou os jogos, acabou o Corinthians ganhando o título. Absurdo.